Olá, nós vamos agora falar sobre as suturas, que podem ser definidas como o ato de aproximar estruturas, os tecidos histológicos, mediante a utilização de um instrumental cirúrgico específico. Historicamente, nós realizamos as suturas por meio da confecção de pontos, usando para isso fios cirúrgicos e nós. Atualmente, além disso, nós podemos lançar mão de outros materiais, como colas, selantes, adesivos, grampos, e ainda assim, a maioria das suturas é realizada ainda com a utilização de fios e de nós cirúrgicos. Todas as suturas, elas promovem em maior ou menor grau 3 efeitos básicos nos tecidos vivos onde são aplicadas. Há o efeito de síntese, em que é realizada a aproximação, em que a tensão da sutura terá o efeito de propiciar a cicatrização primária da ferida. Secundariamente, ocorrerá o recobrimento das estruturas em planos anatômicos imediatamente abaixo dessa sutura, estejam eles adequadamente tratados ou não. E, associados a esses fatores citados anteriormente, há o efeito hemostático da sutura, que ele vai decorrer da tensão aplicadas pelos pontos na aproximação dos tecidos, realizando com isso o recobrimento dos planos. A interação apropriada desses 3 efeitos vai resultar num tratamento adequado das feridas, mas depende também do material que será utilizado e da técnica cirúrgica que vai ser empregada. Algumas condições contribuem para o sucesso do procedimento de sutura dos tecidos. Inicialmente, a antisepsia ou a minimização do risco de contaminação vai evitar que haja perda da coaptação das bordas por inviabilidade decorrente dos processos infecciosos. Além disso, a apresentação adequada das bordas da ferida vai permitir a realização de uma sutura sem irregularidades ou falhas na sua aproximação. Também a hemostasia prévia vai diminuir a possibilidade de infecções e infiltração dos tecidos, além de evitar a perda da sutura por formação de coleções, como seromas e hematomas. A ausência de tensão entre as bordas, por uma aproximação dos planos profundos quando se fizer necessário, vai evitar que haja deiscência por um erro técnico e vai propiciar cicatrizes com uma melhor qualidade, tanto nos planos profundos quanto nos planos superficiais. Deve-se evitar os planos teciduais não preenchidos, os chamados espaços mortos ou espaços vazios. E é importante também a remoção de corpos estranhos ou tecidos desvitalizados, prevenindo com isso complicações e a necessidade de reintervenções. Além disso tudo, a escolha do material adequado, tanto do instrumental quanto dos fios e das agulhas, usar sempre fios menos calibrosos e agulhas também pouco calibrosas, vão produzir menos trauma nos tecidos, agredindo então menos a fisiologia da cicatrização. Então, em função disso, nós sempre damos preferência a fios e agulhas menos calibrosos, que tecnicamente vão permitir a realização da sutura adequada, com a sua função intacta e sem a presença de um material grosseiro no interior da cicatriz que está sendo formada. Então, a escolha do material, como pinças de preensão, porta-agulhas, tesouras, vai depender muito do material também que vai ser manuseado. Então, da mesma forma que nós usamos instrumental mais grosseiro e em tecidos delicados, provocando então um trauma desnecessário, nós precisamos de material um pouco mais resistente nas suturas que são realizadas em tecidos mais resistentes. Então, por exemplo, ao uso de pinças com dente para manuseio da pele, em que a apreensão inadequada, repetida, provocada por uma pinça sem dente pode ser mais danosa, deve sempre ser avaliado.
Em contrapartida, a utilização de pinças com dentes em mucosas intestinais, por exemplo, pode ser o ponto de partida para a formação de uma fístula. Então, deve-se escolher o instrumental mais delicado possível para cada tipo de sutura, mas que cumpra sua utilidade de maneira eficiente. E sempre pensando que a quantidade de pontos necessários para realizar uma sutura vai depender dos princípios básicos dessa sutura, ou seja, nós temos sempre que tentar usar o mínimo possível de pontos necessários, mas ao mesmo tempo nós temos que garantir não somente a aproximação adequada das bordas, como uma hemostasia eficiente. A seguir, então, nós vamos primeiro demonstrar como são utilizados os instrumentais e nas aulas subsequentes nós vamos entrar propriamente na confecção dos vários tipos de sutura. Tenham uma boa videoaula.